No nosso arquivo da memória tem um versículo muito legal para nós decorarmos. É assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos, capítulo 145, versículo 18. Muito fácil, não é, crianças? Então agora a sua vez de decorar esse versículo todinho. Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Muito bem. Nós estamos aqui hoje para falar da lição 7 da nossa revista. Ela vai nos ensinar como foi que um homem servo de Deus reagiu quando Deus lhe pediu para fazer algo que estava fora dos costumes do seu povo. Será que ele obedeceu? Bom, essa história está aqui na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 48. Ela narra que Cornélio, um soldado do exército italiano, morava ali então na cidade de Cesareia, e ele era um homem temente a Deus, era um homem que ajudava os mais necessitados, ou seja, era um homem bom. E ele orava a Deus, viu? Bem, numa certa tarde, um anjo lhe apareceu. Chamou Cornélio. Será que o Cornélio se assustou? Não. O Cornélio ficou em paz no coração, porque ele percebeu, ele soube que era da parte de Deus. Então, como bom soldado, ele disse: "Que é, Senhor?" Então o anjo explicou que Deus se lembrou das orações dele e via o quanto ele ajudava as pessoas e mandou que ele fosse buscar na cidade de Jope, na cidade vizinha, a Pedro, que estava lá hospedado na casa de um moço. Será que o Cornélio obedeceu? Sim, ele logo mandou chamar um soldado e mais 2 homens que trabalhavam para ele e lhes deu a missão de ir a Jope buscar Pedro. Lá em Jope, no dia seguinte, Pedro estava no terraço da casa, ele subiu até ali para orar, pois já era mais ou menos meio-dia, mas a comida ainda estava sendo preparada. Embora Pedro estivesse com fome, ele foi orar. E de repente ele teve uma visão de um lençol que caía do céu pelas 4 pontas, e dentro do lençol tinha quadrúpedes, répteis, aves, animais que os judeus consideravam impuros. E uma voz lhe disse para Pedro matar e comer aqueles animais. Mas o Pedro, ele disse: "Senhor, eu nunca comi animal impuro." Segundo a lei dos judeus, Pedro sabia que não poderia comer aqueles animais. Como será que foi a cara dele, né? Ele deve ter ficado meio com nojo, né? Porque aqueles animais não se comiam. E o Pedro respondeu: "De modo algum comerei, né? Eu nunca comi." Na segunda vez a voz falou: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Isso se repetiu 3 vezes. O Pedro então ficou pensando: o que será que Deus queria ensinar para ele, enquanto aquele lençol subia para o céu? Ele ficou pensando. Nesse mesmo instante, chegou à casa então que ele estava o soldado e os 2 homens que foram lá buscá-lo. Ainda no terraço, Pedro ouviu o Espírito Santo lhe dizer:
para ir com os 2 homens, porque era uma ordem de Deus. Olha só que resposta linda o Pedro deu para o Cornélio. Está lá no livro de Atos, no capítulo 10, o versículo 34 a 35. Vamos ler? E os versículos de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, dizem assim: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês podem imaginar a alegria daquelas pessoas? Todas elas ouviram Pedro falar da salvação em Cristo Jesus. Pedro pregando que a salvação é para aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, e aqueles que verdadeiramente creem têm os seus pecados perdoados. Imediatamente o Espírito Santo tocou todas aquelas pessoas. E Pedro então pôde perceber que verdadeiramente elas estavam adorando ao Senhor. Essa foi a primeira vez que um apóstolo de Jesus falou para pessoas não judias. Nenhuma daquelas pessoas ali que receberam Pedro eram judias. Então nós podemos perceber que o evangelho começava a se espalhar, como Jesus já dissera, até os confins da terra. Lá em Atos 1:8 nós podemos ler isto. Como é bom saber que o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus é para todas as pessoas que creem. Não só aquelas do passado, mas de todos os tempos e lugares. Branco, negro, índio, oriental. A graça de Deus é para todos. Todos têm a salvação em Cristo Jesus. Deus não faz diferença entre pessoas. Você sabia que ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Como é que a gente poderia ajudar a espalhar as boas novas? Você tem falado de Jesus para os seus colegas? Você tem orado por aqueles missionários que deixam seus países e vão falar para pessoas de outras culturas? Eu espero que sim. Pois bem, olha só quanta coisa a gente aprendeu, né? Vamos orar então? Querido Deus, que tudo que aprendemos hoje da sua palavra possa ficar gravado no nosso coração. Ajuda-nos e dá intrepidez para que possamos falar de Jesus para outras pessoas. E se não pudermos ir ou falar, que possamos contribuir financeiramente ou com oração para que outros possam também ouvir falar de Jesus e ter a salvação em Cristo Jesus. Em teu nome que nós oramos. Amém. Beijos. Até a próxima.